Eu gosto, e é um mercado que ele vem se sofisticando, né? A gente falou tanto sobre os listados que eu até esqueci de comentar que agora existem fundos setipados também, né? Eu espero que você curta este episódio. Antes da gente ir para o conteúdo de fato, eu quero te falar um pouquinho sobre a nossa plataforma educacional. Foi pensando em pessoas como você para te dar autonomia com o seu dinheiro e fazer os melhores investimentos que nós criamos uma plataforma educacional com dezenas de cursos. São cursos do básico ao avançado em todas as classes de investimentos para que você consiga ter então segurança e conhecimento necessário para tomar as melhores decisões com o seu dinheiro. E você pode ter benefício nessa plataforma educacional indicando pessoas para assistir este podcast. Como que você pode participar? Na descrição desse episódio, você vai ter um link que vai ter todas as explicações dessa campanha. Então, é muito simples. Procura o link aqui na descrição do episódio, clica, entenda, participe. Quanto mais pessoas você indicar para assistir esse episódio, mais benefícios você terá para adquirir um curso da nossa plataforma educacional. Agora fique com o episódio. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ouviu Investiu, o podcast da Sacre. O tema hoje são os fundos imobiliários. O assessor de renda variável da Sacre, Fernando Mirandola, está aqui comigo hoje para explicar o momento atual do mercado de fundos imobiliários, como funciona nessa classe de ativos e os cuidados também na hora de investir. Tudo bem, Mirandola? Olá, tudo bem? Muito prazer novamente estar aqui. De volta aqui. Acertei o time, Mirandola. Tá bom esse momento aqui para falar de FIIs? Está bom, o jogo está bem atrativo. Já estivemos já em um momento bem mais interessante, né? Algumas semanas atrás, eu diria. Né? Já vimos bastante recuperação do mercado, mas ainda está em um bom ponto de entrada. Tá. Não é um mercado que eu acompanho à risca, né, como os demais, então eu vou explorar aqui seu conhecimento aí o máximo que der. Vamos lá, ver Vamos onde até vamos chega o meu pra cima. limite. Vamos lá, pessoal, eu tenho ouvido muito, assim, eh, a pauta FIIs, né, entrar aí no assunto, né, no dia a dia, e eu quero saber por quê, né, por que que tá esse falatório, e acho que o Mirandola vai esclarecer pra gente. Bom, claro que antes de entrar aqui nas perguntas, tem sempre aqueles recados. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal da Sacre, boleta o joinha que é de graça, como eu sempre peço, e ativa as notificações também. A gente tem postado vídeos novos todos os dias. E se você ativar a notificação, você recebe também toda vez que subir um conteúdo novo. Se você tiver alguma dúvida em relação aos fundos imobiliários, pode deixar para a gente aqui no YouTube, na área de comentários, ou mandar nas redes sociais da Sacre, que é @sacreinvestimentos, com S no final. A gente está com o perfil ativo em todas as redes sociais, então tá bem fácil achar a gente por lá também. E aí, lembrando que além aqui do YouTube, o Ouviu Investiu, ele é veiculado nos principais aplicativos de streaming, né, para você ouvir no seu app de podcast preferido. E aí também, aqui, sempre falo, tá, Mirandola, eu já me comprometo a transformar esse episódio num artigo com os highlights lá no nosso blog, que é sacre.digital, que aí facilita para você também, que está ouvindo ou assistindo agora, pode acessar sacre.digital e vai estar tudo lá elencado, os principais tópicos que a gente abordar aqui hoje no episódio. E aí, claro, também tem link para você abrir sua conta no BTG Pactual com assessoria da Sacre aqui na descrição, tá, pessoal? Então você pode abrir, clica aqui, faz seu cadastro, nosso time de relacionamento entra em contato, entende seu momento, e aí, se for o caso, caminha, abre sua conta e você tem acesso à nossa assessoria e principalmente à mesa de renda variável, a qual o Mirandola representa aqui hoje com a gente, né, Mirandola? Vamos lá. Ó, eu coloquei aqui um dado, tal, nem sei se é o mais relevante de todo o contexto, tá, Mirandola? Mas o IFIX, que ele é o índice de fundos imobiliários, ele caiu 10% entre setembro de 2024 e janeiro de 25. E aí, contextualizando, a gente está gravando em 19 de fevereiro, então eu peguei ali a pernada de queda, né? Como a gente fala aí no jargão, a correção que ele teve. E como que está o cenário atualmente, Mirandola? Isso tem a ver com juros? O que que houve que ele deu essa correção de setembro para cá? Tá ótimo. Nós tivemos, né, uma piora nesse cenário fiscal que acabou trazendo frenesi geral para o mercado. Então, acho que todos os derivativos, inclusive renda fixa, sofreu, né, com a cuja chamada marcação a mercado, né, mas eu acho que não é muito a questão de entrar aqui. Mas o fato é que
todo o mercado sofreu de uma escala, né, por conta da piora fiscal, com a perspectiva de piora de taxa de juros, né, e nós já estamos vendo, né, esse aumento de taxa de juros e tudo mais. Enfim, os fundos, por serem ativos listados e negociados em bolsa, eles não ficaram isentos, né, desse movimento de queda e de correção, né. Eh, Contudo, né, um ponto, assim, super importante que a gente tem que destacar é que nem sempre o alarde, ele de fato faz sentido, né. Igual tivemos aí no óbvio que aqui é uma comparação totalmente, né, discrepante, Uhum. mas em um momento de Covid a gente viu aquela queda absurda, circuit breaker na bolsa, né, tudo caindo. Só que qual que era o fundamento por trás disso, né, o mundo ia acabar? As empresas estavam deixando de ganhar dinheiro? Uhum. Então esse é o ponto de reflexão que tem que ser feito nesses momentos de tomada de decisão, né. Uhum. Ok, tivemos uma piora no cenário fiscal, é fato, né. Não vamos economizar quanto era esperado, é fato. A Uhum. taxa de juros vai aumentar, é fato, mas o fundo que caiu, ele tem algum problema na composição patrimonial dele? Ele está deixando de pagar dividendos? Uhum. Então são esses entrelinhas que a gente tem que pesquisar bem antes de tomar uma decisão, enquanto você é detentor de um fundo, para de repente não vender algo no prejuízo, sendo que não tem cabimento, né, esse Uhum. prejuízo, e até você como investidor oportunista de olhar e falar: "Pô, de repente tá interessante comprar, porque tá barato", né. Uhum. Eu acompanho, eu sempre falo aqui, Mirandola, principalmente o relatório de alocação do BTG, o Asset Allocation, e já faz um tempo, assim, que eles têm repetido o mesmo racional, de que embora as cotas estejam baratas, descontadas, né, como a gente fala, não é momento de entrar. Como que fica assim, né? É hora de se posicionar? Vale a pena? Espera? Como que o mercado tá agindo em relação a FIIs? Ah, de fato, né, na nossa visão hoje de mesa renda variável, você tem sim oportunidades e preços atrativos. Uhum. Só que isso quer dizer: "Pô, Fernando, então a gente está no fundo do poço, chegamos aqui em uma zona sólida onde não vai cair mais, eu vou comprar e vou ganhar dinheiro?". Não, o Uhum. país ainda está passando por uma dificuldade inflacionária, provavelmente a taxa de juros ainda possa subir um pouco mais do que já precificaram, e Uhum. isso traz volatilidade para o mercado. Então, ok, os fundos ainda podem ter volatilidade negativa nas cotas, na cota negociada no mercado, na bolsa, né. Contudo, inegavelmente, a gente vê um leque gigante de fundos extremamente bons negociando com desconto da cota patrimonial, né. Uhum. Então, enfim, só para já explicar que logo no começo do podcast, né, para o pessoal acompanhar o raciocínio, eh, a cota patrimonial do fundo é o quê? É o quanto os ativos que compõem aquele fundo de investimento valem, dividido pela quantidade de cotas emitidas. Uhum. Então, pô, se o fundo terminasse hoje, quanto que eu receberia? R$ 100 por cota, porque é a cota patrimonial do fundo. E você tem a cota negociada na bolsa de valores, que é o quê? O preço que o Fernando está comprando o Ângelo vendendo para o Fernando. Uhum. Então, às vezes você vê fundo sendo negociado na bolsa R$ 90, só que a cota patrimonial dele é 100. Uhum. Então, pô, você pode comprar na bolsa um fundo a R$ 90, sendo que se o fundo fechasse amanhã, ele ia te pagar R$ 100 por cota. Basicamente assim, né? Em uma Sim, explicação bem grotesca. sim. O fundo ele tende a ser, ele termina, Mirandola, fundos de investimentos que eu acredito que tem prazo e termina, né, o FIIs não é assim, né. Fiz não, eu acho que não é Enquanto muito essa tiver ideia, vai né? depender Porque da gestão, tudo ali, exato, né. o conceito do fundo é o quê, né? Pô, você pega um fundo, vai, de tijolo, né? Então a gente tem um fundo lá que tem galpão logístico comprado, igual o BTG tem, por exemplo. Uhum. Qual que é a ideia do fundo, da gestora? Ela quer comprar galpões, então ela vai juntar uma grande massa de recursos no mercado para ela não se descapitalizar. Ela está pegando um punhado de cada um, investidor eu, você. Uhum. Quando entra numa oferta pública do fundo, por exemplo, ela compra esse galpão logístico e vai alugar para empresas X, N, Y. E Uhum. essa empresa vai pagar aluguéis, né, para essa gestora. E essa gestora depois vai converter esses aluguéis, né, de remuneração para os cotistas, ela vai ser remunerada com a administração desses bens, etc. Uhum. E ela é dona daquele galpão, né? Então, qual que é a cota patrimonial daquele fundo? O quanto vale o galpão se ela vendesse dividido pela quantidade de cotas emitidas. Uhum. Como você, cotista, é remunerado com o aluguel daquele galpão, né? Sim.
Então, o fundo vai terminar? A não ser que de repente a gestora fale, meu, vou vender todos esses galpões aqui, pagar todos os cotistas e ponto, né? Se não, segue o fluxo normal. A ideia dela é o quê? Ser remunerada por esse serviço de gestão, né? Tá. E aí eu mencionei aqui o IFIX também, é válido mencionar, e se eu estiver enganado também me corrige, tá, Miranda? Não tem problema. Ele veio de uma máxima, né? Quando ele iniciou a queda ali em setembro, ele estava em máximas históricas, né? Justamente com o Imob, que também é do setor imobiliário, também Sim. estava com uma boa alta, né? É Expressão. porque estava muito aquecido, né? Se nós pegarmos ano passado na bolsa, a bolsa não teve um desempenho excelente ano passado, né? No meio do semestre ela foi boa e do outro meio ela patinou e caiu bastante, né? Só que ano passado a gente teve uma demanda muito alta por fundos, né? Porque nós tivemos grandes emissões, né, de fundos, né, que agora são os fundos que tem isenção de R, né, que são os fundos que a gente fala que tem aí composição de investimentos, né, incentivados, debêntures incentivados, etc., né, que vai te trazer uma isenção de R no pagamento de dividendos mensais. E isso abriu uma porta muito grande para disseminar todos os fundos como um todo, né? Então você tem normalmente, para o investidor convencional, a primeira porta de entrada dele para eles na bolsa é o fundo, né, de investimentos, fundos imobiliários. Né? Então a galera já procura FIs de largada. Aí você teve uma procura muito grande justamente por esses outros fundos que estão pagando às vezes 1,5% ao mês de dividendo. Então, pô, é excelente para quem quer uma renda recorrente, né? Eu acho que é algo tangível, né? Que você coloca a sua grana e todo mês vai pingar na sua conta. O investidor gosta disso, né? Sim. Enfim, então, como a gente teve um grande volume de vendas, né, bastante ofertas públicas nesse segmento, isso fez com que, né, ficasse bem aquecido de fato o setor. Então, ok, da mesma forma que eu falei anteriormente, você pode comprar um fundo com desconto, às vezes pode comprar um fundo valorizado, né? Então, pô, ano passado a gente via fundo aí que a cota patrimonial dele era R$ 105, o fundo estava sendo negociado a R$ 115, né? Ou seja, na bolsa você comprava o fundo R$ 10 mais caro do que ele de fato valia na cota patrimonial, né? Mas foi um momento de euforia ali, de mercado? Exatamente, momento de euforia de mercado, né? Às vezes então tô comprando mal? Não, tem que ser ponderado, tem que avaliar, né? Por que o fundo está muito valorizado? Porque é bom. Se o pessoal compra bastante é porque é bom, mas quer dizer que esse fundo não caiu nesse movimento de estresse de mercado? Caiu, como todos os outros, né? Então, assim, para concluir essa questão do movimento, não podemos dizer que foi notícia que derrubou o preço, não foi algo do setor, foi uma questão macro mesmo. Uma questão macro, né? Eu tenho um jargão que eu gosto muito de usar até hoje, né? Que eu me deparei com um analista que eu trabalhei, né? Lá na TOV, há muitos anos atrás, 9 anos atrás, 10 anos atrás. E eu sentava do lado dele e falava muito alto. Nossa, eu chegar em casa com dor de cabeça. E às vezes ele tava dando calls e ele falava, pô, entra agora, é surra de sardinha, surra de sardinha. O que é isso, a surra de sardinha? Você tem os players que são tubarão, bancos, gestoras, né? A galera que, pô, vai comprar uma Petrobras, compra lá 10 milhões de reais de uma vez, ou muito mais, né? E você tem as sardinhas que é eu, você. Então você junta 1 milhão de sardinha negociando 10 mil reais cada, você cria um volume financeiro muito grande. E a pulverização ela é muito forte, né? Então, quando você pega um movimento de pessimismo de mercado, você tem o quê? Uma surra de sardinha, literalmente. Você tem vários investidores, às vezes pequenos, pulverizados, vendendo, vendendo, vendendo sem parar, com medo, né? Daquele sentimento de mercado, né? Em movimento de queda, e às vezes acha que vai quebrar, né? Pô, eu tô nesse fundo, meu Deus, o fundo vai quebrar, vou perder todo o meu dinheiro. O que é irreal, né? E aí se desfaz, vende com prejuízo, só que isso cria um movimento de pressão vendedora. E às vezes até uma pessoa que aguenta segurar um pouco começa a pensar, pô, será que eu vou perder todo o meu dinheiro? E o cara vai e vende também, né? Então você vai criando um efeito dominó, que eu diria, né? Enfim, então... Um puxando o outro. Um puxando o outro. A surra de sardinha, então, é que a sardinha tá surrando, né? Ela não tá sendo Exatamente, surrada, né? então às vezes você tem aquele pensamento, pô, será que eu, Fernando, aqui com meus R$ 1.000 vou fazer uma diferença no mercado? Não, se eu vender agora, em um dia ameno, não. Mas agora se você pega um movimento de grandes massas se movimentando pro mesmo lado, vai ser igual você chegar no metrôzão da Sela em São Paulo e tentar andar no contrafluxo, você vai ser arrastado, né? Exatamente. Até porque, Mirandola, eu acredito que na questão do FIIs, né, do FII, o fundo imobiliário, ele... como não é um mercado que eu acompanho,
graficamente falando, e do ponto de vista de negociação, eu não sei o peso que tem isso, né? Mas eu lembro até que eu gravei uma vez com o Gustavo, e ele falou que para um FII, um valor de negociação diário ali próximo de 1 milhão já é legal, né? Já pode ser considerado um fundo com bom volume. Exatamente, E é já. fácil mexer um book de 1 milhão, né? Não é. É, Bom, pelo menos exatamente. no mercado de ações, né? Não sei Não, no mercado mercado de ações, você pega às vezes uma Vale, uma Petrobras, é bilhões de volume financeiro que por negocia por dia, né? dia, né? Então, pô, um fundo com 1 milhão já é um volume bem relevante já, né? Já é uma Sim, liquidez boa já. E a liquidez é para operar importante, ele, né? né? Até para você, se esse for o intuito, né? Então, até para, eu acho que vai ser um outro ponto que a gente vai entrar depois, né? Mas até existem fundos hoje que eles são emitidos em outro ambiente que não tem liquidez, né? Justamente para quê? Para você evitar a volatilidade da cota de mercado de bolsa de valores, né? Uhum. Então, ok, a liquidez é O pânico importante. também, né? Daí, eu quero liquidez. Então você vai ter uma fácil liquidez de negociação, só que você tem a especulação, né? Uhum. Bom, aí é claro, né, a característica de, acho que a gente vai falar agora também, né, os principais tipos de fundos imobiliários, e se existe um melhor ou outro, né? Mas eu queria te perguntar até do ponto de vista, assim, de alocação mesmo, não sei se você participa do Asset Allocation também, acompanha, né? O FII, o Mirandola, ele é uma pessoa à parte dentro da carteira de investimentos? Ou muitos investidores investem em FIIs? Ou o investidor de FII, por exemplo, não tem ações? É muito comum ter essa separação? Ou o fundo imobiliário ele está dentro da estratégia Não, o fundo como um imobiliário todo? ele tá dentro da estratégia como um todo, porque ele tem uma proposta, né, de complementar algumas lacunas, né? Uhum, Então, como eu comentei, às vezes você, pô, quero investir, o que a gente vê, né, principalmente eu acho que até é uma coisa bem convencional até hoje, né? Às vezes a pessoa fala, pô, eu queria juntar uma grana, comprar um apartamento e pôr para alugar, né? uhum, Então, o que que você está fazendo? Você está transformando seu patrimônio em tijolo e ganhando remuneração com aluguel. O que que um fundo de tijolo faz? Exatamente isso. Ele vai comprar, vai pegar a grana lá de um monte de gente, né? Basicamente, vai comprar lá uma laje corporativa, um galpão logístico, alguma coisa do tipo um armazém e vai alugar para alguma empresa e vai te uhum, remunerar via aluguel. Aí, pô, igual uma imobiliária faz a gestão do seu apartamento de repente, você deixa uma taxa de administração para a sim, imobiliária, a gestora faz a gestão daquele exatamente a mesma galpão, da coisa. laje corporativa. Enfim, então, pô, eu sou um investidor de renda variável bolsa, eu gosto de dividendos, eu gosto de repente de commodity, pô, quero Petrobras, quero Uhum, Vale, quero um pouco de energia para pegar VEG, enfim. Só que eu também quero ter um pouco de investimento em tijolo. Você pode pegar um fundo, então você está uhum. complementando, né? E tradicionalmente, pelo menos eu sempre ouvi que o melhor investimento é imóveis, né? Os antigos aí, principalmente na minha família, falando da minha família, tá, pessoal? Eu Mas acho sempre que ouvi isso, que o é bom que investimento são os imóveis. exatamente, aqui você vê aquele crescimento exponencial de cidade, terreno valorizando, casa valorizando, só que não sei, né? Às vezes eu fico. Isso é É, uma coisa pessoal minha também, né? então. Às vezes eu faço uma reflexão. Até quando isso vai ser sustentado, né? Porque eu mesmo vi uma notícia esse tempo atrás que nos últimos 10 anos a casa própria ela se distanciou mais de 300 vezes do salário mínimo do brasileiro. Uhum, Então, até que ponto que a nova geração vai conseguir financiar ou comprar uma casa? Daqui a pouco todo mundo vai morar de aluguel. E uhum. aí você vai começar a estourar essa bolha. Alguém vai ter que baixar preço para vender, porque é irreal, né? De fato, pô. Esses Ah, dias a gente tava na casa da minha esposa, que é uma história pessoal já, né? Mas ela achou conta aí, a gente gosta aí dos é, casos reais também. nós estávamos na casa da minha esposa e ela achou um olerite do pai dela falecido, né? Ele faleceu fazem muitos anos já, eu acho que 20 anos atrás, um pouco mais. Uhum, E no olerite dele, eu acho que o salário dele mensal era coisa de R$ 500 na época, né? Se for comparar lá. E o cara, ele tinha 2 filhas, tinha uma casa própria, tinha um carro. Hoje você ganha R$ 10.000 por mês, você compra uma casa, você compra apartamento, você compra um carro. Carro novo mais rapado é R$ 100.000. é, Apartamento em qualquer lugar, R$ 400.000. Como é que você vai pagar com R$ 10.000 por mês? Isso que 10 mil é o quê? Um salário bom ainda, né? Teoricamente. é. Então, enfim, até que ponto que essa bolha vai se sustentar, né? Esse que é meu pensamento. Será que às vezes comprar uma casa para por alugar é tão bom assim, né?
Aí a diferença do que a gente sempre traz também, a cota do fundo, na pior das hipóteses, você tem uma liquidez ali quase que É, imediata exatamente. e A sai da cota do bucha, né? fundo, pô, você vendeu hoje, daqui 2 dias cai o crédito na sua conta, né? Uhum. Uma casa às vezes é mais difícil, fica anos. E o fundo também você não tem dor de cabeça com inquilino, com manutenção, Tem algumas IPTU, vantagens, né? etc. Então, Pô, legal. Mirandola, antes da gente entrar aqui nos tipos de FIIs, só tenho mais uma pergunta que também, se não tiver tudo bem, e é a pergunta que eu acho que é a pergunta de ouro aqui do episódio. Tem algum driver que a gente tá esperando para falar esse é o momento ou não tem e o momento mesmo é ir comprando aos poucos, é ir se posicionando? Ou tem alguma coisa assim que o mercado já exemplo, tá, pessoal? Quando o ministro falar azul marinho, é hora de comprar. Existe um driver ou não? eu acho que muito claro assim não, né, Ângelo? Porque, sendo bem sincero, o mercado, eu sempre repito isso em todas as vezes que eu falo em alguma reunião com o cliente, eu acho que eu já devo ter falado isso em outros podcasts, o mercado ele é ansioso, ele sempre precifica as coisas antes. Uhum, Então, o que que seria um fator assim muito positivo hoje para nossa renda variável, inclusive para os fundos listados e tudo mais? Uma queda de taxa de juros. A queda de taxa de juros vem com o quê? Com controle inflacionário, com uma uhum, melhora fiscal do país. Só que isso não é uma coisa que acontece de um dia para a noite. uhum. Então, você vai sentindo aos poucos. E o mercado já vai precificando isso aos poucos. Tá. Então, quando acontecer, já aconteceu, né? Já passou. Então, Quando a gente ok. estiver falando aqui, Eu pessoal, já falava, foi. exatamente. Então, pode acontecer aquela heurística de comprar na alta e vender na baixa, né? Uhum, Então, pô, agora está com um preço atrativo? Está. Você tem possibilidade de comprar? Compre, né? Não precisa atolar a mão. Você pode comprar, pô, como eu falei, ainda podemos ter volatilidade, porque ainda uhum, pode ser que piore um pouco o cenário fiscal. Então, ok, você não precisa pegar todo esse dinheiro e comprar de uma vez. Você pode comprar um pouco agora, espera, pô, baixou um pouco, compra mais um pouco, uhum. né? Na pior das hipóteses, se começar a melhorar e subir, você pode ir comprando também, fazendo preço médio, ou ver outro ativo, enfim, né? E aí, diversificado também, né? Algum, pelo Exatamente. menos mais do que um. E a diversificação, assim, também é sempre importante relevar, né, pessoal? Eu gosto de falar aqui porque quando o pessoal fala, vamos diversificar e dividir os ovos para não ficar tudo numa única cesta, mas aí você pega, às vezes, uma carteira e a pessoa tem 58 fundos e tudo fundo de tijolo, né? Não tá Então, diversificado. você não tá diversificado, né? Então, pega lá R$ 10.000 e compra 102 fundos, tem R$ 90 em cada, então, Uhum. enfim, Tem que ter estratégia ali, né? você tem que ter uma estratégia. Então, pô, diversificar, ok, vamos diversificar. A gente pode pegar um fundo de tijolo galpão, um fundo de tijolo laje corporativo, um fundo de tijolo armazém, que são, ok, é Uhum. tudo tijolo, mas tijolos Segmentado, né? diferentes, um fundo de infraestrutura, enfim. Uhum. Você pode diversificar de uma forma mais inteligente, né? Quando a gente Sim. fala de separar a cesta, né, não é de repente colocar R$ 100 em cada fundo, ou pegar todos os fundos do mercado, né? Uhum. Porque depois fica até difícil a própria gestão do cliente, Da né? Para carteira, você né? ter a eficácia de poder De remanejar acompanhar e também, né? avaliar, porque é interessante você acompanhar, igual uma ação, você vê lá as cartas dos gestores do fundo, ver como é que tá a Uhum. saúde, né? Pô, bacana, cara, bacana. E aí, entrando nessa linha, você já falou aqui alguns termos que eu acredito, por ser esse aqui já um tema, um podcast já com mais aprofundado e falando, né, de macro, de recuo de índice, de fundos imobiliários, ok. Mas pode ser também que tenhamos ouvintes e telespectadores, espectadores que não conhecem tanto. E aí você falou tijolo, é tijolo, é tijolo. O que que são esses jargões, Mirandola? Quais são esses tipos de FIIs que a gente tem? O fundo, né, e o mais clássico, o mais conhecido que é o de tijolo, são os fundos de investimentos, né, os fundos imobiliários que eles compram o empreendimento físico mesmo, né? Então, pô, vamos supor, estamos nesse prédio da Sacre, né? Não é o prédio da Sacre, né? É a sala, A mas vamos sede aqui supor, alugada, é. chegou um fundo aqui do BTG e comprou esse prédio inteiro. E aí, ele vai alugar para um pouco para uma sala para outra. Então, aquele dinheiro virou de fato um prédio, né? Uhum, Porque isso é um fundo de tijolo. Por quê? Porque existe o tijolo, existe o prédio, né? uhum. Aí você tem fundos imobiliários que Construção mesmo, né, no isso, caso. exatamente. Aí Tá. você tem outros fundos imobiliários que eles investem em segmento imobiliário também,
só que eles compram CRIs, né, que são os créditos recebíveis imobiliários. Tá. Então ele está comprando um lastro que vai financiar aquele segmento, né? Uhum. Renda fixa, CRI, CRA, LCI, LCA, enfim, né? Só para falar das nomenclaturas, né? Então, ok, ele está no segmento imobiliário, mas não especificamente ele comprou o tijolo, né? Que é o galpão físico, né? A laje física, ele está comprando o CRI, que é o crédito recebíveis. Uhum. Né? Tá financiando ali o Exatamente. recurso, né, digamos assim. Exatamente. E aí ele vai te remunerar a taxa de juros, né? Basicamente. Esses Então, são mais conservadores ou não tem isso? eles acabam estando suscetíveis aos mesmos riscos de mercado. É que aqui você já tem, pô, você comprou lá um galpão. Qual que é o seu risco desse galpão? É a desvalorização do imóvel, né? Uhum. Pô, de repente o ambiente que esse imóvel está desvalorizou por algum motivo, Própria vacância, né? ou a vacância, pô, tinha um locatário muito relevante lá e ele deixou de locar, foi para algum outro lugar, enfim. Como diriam, Ou meter o pé, né? ou aconteceu uma catástrofe, caiu um meteoro lá em cima daquele Nossa. galpão, né? Pô, quebrou tudo. Ok, é um risco que está envolvido. Aham. Agora pro CRI é o quê? Um risco de crédito, né? Uhum. Igual você comprar uma renda fixa, né? Pô, eu fui lá e comprei um CDB. Qual é meu risco? De repente aquela instituição quebrar e não te devolver o seu dinheiro emprestado, né? Uhum. Então o risco do CRI, né, para o fundo imobiliário voltado no CRI já é o que? O risco de crédito, né? E aí a gente tem os fundos incentivados, né, que são aqueles isentos de imposto de renda, né, que eu comentei que normalmente eles vão comprar lá um IPCA, um título IPCA, né, que para pessoa física vai ser isento de R, né, os dividendos mensais e ganho de cotas. Então, pô, comprei a R$ 100, a cota vende a 200, você não tem IR também no ganho de cotas, né? Uhum. Justamente por esse incentivo. Aí esses fundos, eles também têm risco de crédito, porque ele está comprando uma renda fixa lá que vai te remunerar em PCA mais alguma coisa. Uhum. E por fim, né, da outra nomenclatura, a gente vai ter o fundo agro, né, que é o fundo que vai emprestar dinheiro para o segmento agro. Aí, aqui é importante, né, eu acho que destrinchar um pouco Fiagro, né? o FIAGRO, que às vezes o pessoal fala, pô, FIAGRO, agro é ruim, mas a gente tem que desmembrar muito bem o agro. Por quê? Porque o agro não é só o cara pegar a semente e plantar. O FIAGRO, ele pode financiar uma cadeia imensa, então ele pode financiar desde o produtor, o cara que está lá plantando, até o cara que tem empresa que aluga maquinário, ou a empresa que faz a logística do agro, ou a cooperativa que está comprando a semente, ou a cooperativa que está processando a semente, né? Uhum. Ou a cooperativa que está comprando o arroz pronto. Então, ela pode financiar o agro em todas as escalas do agro, né? Uhum. E qual que é a escala do agro, né, que a gente acha que tem o maior risco? Obviamente, o produtor, porque o cara está plantando e não sabe se vai vingar, se vai chover muito, É o plantio se vai mesmo. ter seca. Agora, a outra escala do agro não tem muito risco. Por quê? Porque, pô, pensa você comprou, você, a Ângelo, está produzindo soja, e eu compro a sua soja. Se você vender a soja mais cara para mim, o que eu vou fazer? Eu vou repassar esse preço para outra pessoa. Então, qual que é o meu risco? Zero. Né? Segue a cadeia. Segue a cadeia. Então, se eu tiver se o fundo agro estiver financiando eu, Fernando, que repassa o preço, ele não está correndo tanto risco quanto financiando o cara que está produzindo, né? Uhum. Então, esses são os pontos, né? O FIAGRO, ele financia de que forma? Comprando dívida também? Teoricamente dívida, você está emprestando dinheiro para a cadeia agro, né? Aham. Basicamente. Então, você tem aquele recebível, né? Obviamente, o fundo ele vai emprestar aquele dinheiro e vai exigir uma taxa de retorno, né? Aí, Uhum. conforme maior o risco, maior a taxa exigida, né? Sim. Então, sempre importante, né? Ok, eu vou pegar um fundo agro lá que de repente tem um dividendo ano muito alto. Tem que ver, às vezes, se é um fundo mais alavancado ou não para entrar dentro dessas expectativas. Não digo que é ruim, Uhum. né? Mas a gente sempre tem aquele jargão de mercado, né? Quanto maior o prêmio, maior o risco, né? Tá. E os fundos, também um outro termo que eu lembrei aqui de conversa que a gente já teve aqui no Ouviu Investiu, que são os FOFs, né? Os fundos de investimento em fundos. Também existe também. Né? Existe, daí é um fundo que vai comprar cota de outros fundos, né? Então Tá. vai depender da estratégia de cada fundo, mas ele pode comprar um punhado de fundo imobiliário, um punhado de fundo agro, um punhado de fundo, né, de Tijolo, de incentivado, papel, tijolo né? de papel, exatamente, né? Então, Ô, pessoal, por falar nisso, eu acabei de lembrar aqui, Mirandola, a gente tem um e-book sobre investimentos em fundos imobiliários e eu vou deixar o link aqui, tá, para você acessar esse material também. Lembro que já faz pelo menos uns 2 anos que a gente produziu esse e-book e agora que você começou a falar você das lembrou. classes dos FIIs, eu lembrei.
Então vou deixar o link aqui, tá, para você baixar, acessar e baixar esse e-book muito completo também, produzido pelo nosso time de conteúdos e também todo revisado lá pela mesa de RV com o nosso amigo Gustavão, que tá lá no Rio de Janeiro. Maravilha. Agora, Mirandola, o Fiagro, ele também é negociado no ambiente B3? Sim, Desses todos que você falou são sim. cota por cota, home Inclusi broker? inclusive, né, ano passado a gente teve um grande frenesi em cima de fiagros, porque a gente teve uma empresa agro que teve problemas, né, financeiros e pediu recuperação judicial, que era a AgroGalaxy, né, Uhum. e tinham fundos agro que financiavam a AgroGalaxy. Aí então qual que é o risco aqui? O risco de crédito que eu comentei. Sim. Pô, eu emprestei dinheiro para aquela empresa, a empresa pediu RJ, como é que ela vai me pagar de volta? E aí isso fez com que a cota, principalmente do fundo que prestava dinheiro para essa empresa, despencasse. Só que o que isso criou no mercado? Efeito cascata. Pô, o Fiagro deu problema. Todo mundo achou que todos os Fiagros deu problema. Então, todos os Fiagros caíram, né? Só que não é o caso, né? Isso, quando que foi? Você lembra? Não me recordo. Acho que foi outubro, por aí, E alguma coisa desse tipo. já estabilizou? Já estabilizou, porque, enfim, é o que eu te falei, a surra de sardinha. A galera abriu notícia e falou, pô, Nossa, foi. a AgroGalaxy quebrou e é financiado por Fiagro. O cara falou, meu Deus do céu. E sai vendendo tudo que ele tem de Fiagro. Só que isso que é importante, você olhar a composição dos seus fundos, né? Uhum. Você entender, né? Ou você tem uma boa assessoria, como a Sacre presta, para você Claro. falar que seu assessor, ele fala, pô, fica tranquilo aqui, né? Nesse fundo que você tem, não tem essa empresa. Não chega, né? Porque, obviamente, ela vai ter volatilidade, que é o que eu comentei, efeito manada, né? Então você vai ter uma surra de gente vendendo por desinformação. Uhum. Só que depois esses outros fundos que não tinham nada a ver com essa empresa voltaram naturalmente. Justamente por quê? Porque, pô, tá redondinho o fundo, não tem cabimento, né? Uhum. E aí os oportunistas compram barato. Boa oportunidade para se posicionar ainda mais, né? Então, deixa eu resumir aqui. São os fundos de tijolo, os fundos de papel, que aí são os de dívida, o Fiagro, e você falou um antes do Fiagro. Qual que? Os fundos incentivados, Incentivados, né? esse daí, Isso. quais são esses? São os fundos que vão comprar as debêntures incentivadas, né? São os fundos IPCA, né? E Enfim. ele entra nessa categoria também? Entra na categoria como fundos como um todo, né? Fundo listado em bolsa. Esses fundos, eles são mais novos, né? Essa classificação de fundos. Inclusive, foram um dos fundos mais queridinhos ano passado, né? Mas ele tá lastreado em imóvel também? Ou não? Não, esses daí necessariamente, normalmente, né? pô, vamos pegar um exemplo de um fundo de debênture incentivado. Ele quer, enfim, ele vai emprestar dinheiro para uma empresa X que vai fazer uma obra de legado, né? Então, um saneamento, né? Transmissão de energia, rodovia, pô, Uhum. acabou a concessão daquela empresa, não vai levar a estrada embora, né? Então, isso fica pro de legado. Aí isso traz a isenção de imposto de renda para a pessoa Pra quem física, investe, né? no ganho de cota. Então, enfim, mas ele acaba sendo classificado como fundo como um todo, né? Justamente porque, como eu falei, ainda é uma classe nova, né? De fundos, surgiu recentemente, só que a gente sentiu que eles acabam se A comportando mecânica é parecida, como, né? como todos os outros fundos de FIIs, né? Porque ele é negociado em bolsa, inegavelmente, Uhum. né? Então, até um ponto interessante de se destacar sobre esse tipo de fundo, né? É que a gente teve também, obviamente, como eu comentei, esses fundos sofrendo, né, com aquelas quedas, né, de todos os outros ativos de renda variável ano passado. Uhum. E são fundos que estão extremamente redondos, né? Se você olhar a carteira deles de composição de crédito, estão super bem distribuídas, né? Tem um fundo que a gente gosta de uma asset que a gente gosta muito, né? Não vou falar o nome aqui que eu não sei se pode ou não. O nome do fundo da asset, enfim. Mas é um fundo que ele está extremamente redondo, com uma diversificação muito saudável, com uma taxa excelente de IPCA+. E ele caiu muito, justamente porque pelo frenesi de mercado. Pessoal, todo mundo vendendo achando que vai quebrar, vai perder o dinheiro, né? Enfim, só que se você pega, né, uma carta... descontado, né? Tá descontado, né? Então, uma carta que a própria Ast mandou, né, para um speech, né, para nós recentemente, né, eu acho que para outros clientes também que seguem eles, é que, pô, a gente tem aqui duas linhas, né, gráficas, que eu inclusive te mandei hoje, né, vou comentar. E falou uma linha... Não vamos falar, tá, pessoal? Não vou falar a asset, qual que é, para te deixar curioso. Então, se você quiser saber qual que é essa asset que Mirandola tá trazendo de exemplo, que tá com um desempenho bom, gráfico, lê o gráfico, tá? Tá com os fundamentos sólidos
e tá com o preço de cota descontado, ou seja, barato, aí comenta aqui, pô, eu quero saber qual que é, que aí eu agilizo uma reunião lá para você e seu time lá, com os Maravilha. assessores. Fechou? Fechou. Tá, mas é isso. Então, eles passaram esse speech pra gente e falou: ó, pessoal, aqui a gente tem duas linhas gráficas. Uma que é o nosso controle, que é o controle deles, né? Como gestora, eles vão ter todos aqueles créditos que eles compraram dentro do fundo. E eles fazem a gestão ativa de saber a melhor hora de comprar, a melhor hora de vender. E a linha deles em verde crescente. E Uhum. falou: aqui é o outro gráfico que quem faz a gestão são vocês, investidores, que é vocês que negociam na bolsa. Uhum. E aí é um gráfico que ele tem um pouco mais de volatilidade, inclusive o preço está para baixo da linha verde, que é a cota Na patrimonial, contramão, na aliás. contramão. E ele falou: sabe o que aconteceu? A última vez que a gente vê isso no passado, quem comprou quando o fundo estava baixo, em 12 meses ganhou 30%. Uhum. Em um ativo que é classificado de entre aspas, renda fixa, porque esse fundo ele tá com todo o dinheiro dele comprado em renda fixa, né? Uhum. E ganhou nos 12 meses seguintes 30% na cota, fora os dividendos mensais, né? Sim. Aí ele falou: e você vai ficar de fora dessa, né? Por quê? Porque Provocando, né? provocando, porque eles justamente sabem que o quê? Tem cabimento a queda do mercado? Não. O fundo está extremamente saudável, tá pagando os dividendos em dia, ele tá redondinho, não tem nenhum problema com os créditos dele. Então por que caiu a cota? Por receio de mercado. Uhum. Então eu acho que esse é um ponto importante que você tem que avaliar para os fundos de investimento, você investidor, né, ou com seu assessor, né, conosco, enfim. Pô, faz sentido essa queda, né? Isso a gente tem falado muito com os clientes nossos, depois que a gente vê esses movimentos fortes de queda de novembro, dezembro para cá. Uhum. Pô, eu acho que eu vou vender, tá caindo muito, onde vai parar? Daí você fala: calma, você tem que passar tranquilidade, porque, cara, a gente pega aqui, o que justificaria um fundo cair tanto a ponto de você falar vai quebrar? Se tiver algum problema, pô, ele tem lá 50% da carteira de credor dele deu default, ou seja, não vai pagar. É um problema, porque Uhum. realmente ele perdeu o dinheiro o fundo, então será que ele vai me pagar? Só que se chega num ponto desse, obviamente, nós como profissionais vamos te avisar. Ó, Antes, né? Já vai Ângelo, estar acompanhando e tal. Ângelo, pô, você tinha esse Fiagro aqui, essa empresa aqui, AgroGalaxy, cara, pediu recuperação judicial, quebrou. Te aconselho vender. Ok, você vai sair no prejuízo? Vai, mas é melhor você perder 10 do que perder 50, 60, 70, 80. Uhum. Agora, pô, a AgroGalaxy quebrou, você tem um outro fundo agro que tá caindo muito, só que não tem essa empresa. Eu não vou chegar pra você falar pra vender, eu falo: ô, Ângelo, a carteira do seu fundo tá redondinha, cara. Todos os credores desse Fiagro que você tem estão em dia, estão rodando perfeito, o fundo tá saudável, tá caindo, mas é uma especulação de mercado, não tem cabimento de vender. Uhum. Eu te aconselho segurar, porque isso com certeza uma hora vai voltar, né? Então esse é o ponto aqui que a gente tem que a ficar de gente entra. observação. Inclusive, né, você falou no começo aqui, já voltando um pouco para trás, né? É o momento de comprar, e eu falei: pô, isso teve um momento já mais oportuno, porque se a gente pegar lá dezembro, novembro, tava muito mais barato do que tá hoje. Esse janeiro aqui, a gente já tem uma recuperação muito boa de bolsa e Sim. fundos. E fevereiro também tá sendo um mês bom. Então o pessoal já tá vendo que, pô, não era tudo isso que eu pensei, e começa a comprar de novo, né? Só que aí, Tá aí, enfim, pessoal. Essa é a importância aí, pô. Excelente explicação de ter o timing. E o timing é o que. Acho que o mercado é isso, né, Mirandola? É leitura e exatamente. timing, né? Não dá. Quando a gente perde o timing, não adianta ter a melhor leitura, o E, melhor feeling. exatamente, eu acho que um ponto bem legal para destacar aqui, tá, pessoal? Para também não ficar de mal entendimento, se alguma fala minha deu a entender isso. Eu acho que a ideia de fundos, né, fundos imobiliários, né, fundos de investimentos, né, nesse caso que a gente está falando, o conceito aqui não é você ganhar muito dinheiro com a valorização da cota dos fundos. Aqui o objetivo é os dividendos mensais e um pouco menos de volatilidade, né? Uhum. Agora, pô, eu quero entrar em um ativo para ganhar 1000%, 2000%, 100%. Aí o indicado é ações de fato, né? Uhum. Você vai pegar, e obviamente, né? Podem acontecer casos e casos, mas isso nunca vai acontecer do dia para noite, né? Carteirinha de small Então, caps ali, né? eu quero ir para um investimento que vai trazer uma rentabilidade mais arrojada. Aí tem que ser ações, porque, pô, uma ação ela pode dobrar, triplicar, quadriplicar a receita dela, né? Agora o fundo é aquilo, pô, comprei uma laje corporativa e vou distribuir aluguel mensal. Então, ok, você pode acontecer caso de ter uma valorização muito boa na cota, né? Pegando movimentos baratos como agora, mas a
A ideia é A que ideia não é essa, a não ideia é é essa, te proporcionar exatamente. dividendos frequentes, né? Uhum, Tá? bacana, Yato. Legal, pessoal, então se até aqui você teve alguma dúvida, ó, aí, olha como rende, né, a conversa. Pode deixar pra gente aqui no YouTube, né, nos comentários, ou nas redes sociais da Sacre, @Sacre Investimentos. Se eu não souber responder de cara, já peço ajuda aqui pro Mirandola, ele me ajuda ali a esclarecer sua dúvida. E também, se quiser abrir sua conta no BTG Pactual, para ter assessoria da Sacre para fazer os seus investimentos em fundos, tem link aqui também na descrição do episódio. Deixa eu ver se eu não. Acho que eu não esqueci nenhum recado no começo, tá? Geralmente eu ando meio esquecido, tá, Mirandola? Aí quando eu tô no metade do episódio, Você lembra? eu lembro, ó, esqueci de falar aqui, tá? Agora aqui uma pergunta, acho que assim, mais pô, legal. É esse o momento, vamos para cima. E o que me vem à mente, né, Mirandola, como escolher os melhores FIIs e como montar uma estratégia, né, de renda passiva, né? Como que é essa questão da renda passiva com FII e o que eu considero para escolher os melhores? Eu acho que assim, escolher os melhores, né? Aqui seria um ponto muito simples nesse sentido de olhar a saúde, né? Dos fundos, ver se eles estão saudáveis, se os empreendimentos deles estão bons. Pô, pegar um fundo de tijolo, né? Uhum, Um laje corporativo, um galpão, um armazém, a vacância está boa, né? Tá tudo alugado. Os contratos de aluguel são de longo prazo, é uma forma de se precaver, né? uhum, Então você já garante que você está comprando um fundo, né? Uma cota de um fundo que está recebendo os aluguéis constantes, mesmo que um cara ali saia no meio do contrato, ele ainda vai ter que honrar o contrato de longo prazo dele, né? uhum, Então, pô, aqui é uma boa ideia, né? Ah, vou pegar um fundo imobiliário de CRI. Ah, pô, quais os CRIs que compõem essa carteira? Tem alguma empresa de alto risco que emitiu esse CRI, né? uhum. É, Tudo isso é possível saber, né? sim, porque Com aí as lâminas, né? as lâminas, né? Porque todos os fundos eles têm lâminas que eles têm que demonstrar de forma clara onde o dinheiro está alocado, a distribuição, para você investidor ter ciência, né? Então, Uhum, tem que ser uma prestação de informação clara por normas, né? Então, com isso, você consegue tomar boas decisões de escolha de compra de fundos. E, obviamente, pô, se você puder comprar um fundo descontado, com o preço da cota negociado na bolsa abaixo da cota patrimonial, né? Que é uhum, descontado sendo um fundo que está saudável, é interessante. Por quê? Porque aqui você pode ter um ganho no valor da cota também. Porque no mercado normal, esse valor da cota de mercado que está abaixo tende a se aproximar lá da cota patrimonial, às vezes até exceder, né? uhum. E Né? essa questão, ela, mesmo que a cota esteja abaixo do valor patrimonial da cota, né, do valor patrimonial dividido pela cota, não afeta dividendos, Mirandola? Porque Não. a receita deve estar igual e Sim, tudo mais. e os dividendos eles são pagos em cima da cota patrimonial do fundo, né? Ah, Então, tá. pô, eu tenho Não comprado é um o valor fundo. de gráfico que importa aqui, Eu né? tenho um fundo comprado a R$ 80, a cota patrimonial dele tá 100, o dividendo que ele vai pagar vai ser em cima de quanto? Em cima dos R$ 100. Então, 1% em cima de R$ 100, né? Uhum. E não 1% em cima dos R$ 80, Muito bom, tá? cara. Isso é muito bom. Exatamente. Então, por isso que o pessoal fala às vezes, pô, você pega um fundo, o fundo ele foi emitido e taxa de PCA, né, que é inflação mais 8% ao ano. E ele foi emitido a R$ 8, agora ele está a R$ 5. Se você comprar ele agora, você vai pegar IPCA mais 15% ao ano. Por quê? Porque você está comprando ele descontado Uhum. e o dividendo que ele está pagando está em cima dos R$ 8, não em cima dos R$ 5, né? Uhum. Ah, essa porcentagem foi chute, tá, Vai pessoal? ter uma compensação, Mas, é um exemplo. exatamente, competição é diferente. Então, pô, você comprou um fundo redondo, né? Descontado, e você tá ganhando uma taxa até maior, né? Uhum. Então, enfim, esse é um ponto que dá pra gente observar na hora de montar uma carteira. E óbvio, entender também as necessidades, o perfil do cliente. Tipo, eu quero um fundo que normalmente tenha menos volatilidade. A gente vai precisar pegar fundos aí que de repente compram CRIs, né? Compram debêntures, que Uhum. são rendas fixas, né? De repente, fundos de tijolos eles tendem a ter um pouco mais de oscilação, né? E também da preferência do cliente, né? Às vezes tem cliente que fala, meu, só gosto de tijolo só, então, Uhum. só gosto de fiagro, Ô enfim. Mirandola, você já se deparou com algum cliente nesses anos de mercado que você tem, daqueles que, por exemplo, investe em FII de tijolo e vai no local ver o imóvel, para ver se o imóvel tá lá mesmo, se tá Não, alugado? não, nunca tive esse problema não, pra ser Mas é sincero. possível, né? É A pessoa possível, é. pode saber quais são os imóveis, ir lá, dar uma olhada no imóvel, ver se tá tudo. Até Exatamente, isso é possível fazer, né? É possível porque os fundos eles prestam informação de forma clara, né? Aham. Então você,
o fundo tal, ele é um fundo de shopping, né? Então ele comprou o shopping Barueri de São Paulo, o fundo comprou o shopping Iguatemi, enfim, você pode ir lá no shopping e ver, Você pode ir lá, pessoal, né? comprar a cota e andar no shopping e se sentir Exatamente, sócio do sentir sócio do shopping. É, shopping. Aí você vê lá um quiosque fechado e fala, pô, o que que tá fechado, né? já manda um e-mail pro gestor lá e Exatamente. procura saber. Mas é isso, né? Assim, na lâmina as informações prestadas são sempre bem claras, né? Para Tá. você ter todas as Não há informações. necessidade de ir lá em loco, Não há não, né? necessidade de ir lá, pessoal. A não ser que você queira passear e viajar mesmo, né? É, Escolhe, pô, pega um fundo de Miami, alguma coisa assim, né? aham, um fundo que compra aí uns imóveis Aham, em em lugares mais. Balneário É. Camboriú, né? Quem sabe? Aí você já desce para BC também, né? E a questão da renda passiva, Mirandola, é justamente no que se refere a dividendos mesmo, né? Então aqui não tem Exatamente. segredo. E aqui a renda passiva, aí você também já tem já dois perfis de cliente também, né? Você tem, temos clientes, né? E o mais tradicional, aquele cara que compra, pô, eu comprei um monte de fundo, né? Um valor grande de fundos, porque quando cai esse dividendo mensal, eu pego e pago o aluguel da minha casa, ou pago minhas contas, eles usam como Uhum. uma renda Um mesmo, né? salarinho ali, né? Para complementar. E tem pessoas que recebem para fazer o efeito bola de neve, que a gente chama. Então, Uhum. pá, eu tenho fundos comprados, eu recebi R$ 1.000 de dividendo, eu pego esses R$ 1.000, vou e recompro tudo em fundo de novo. Uhum. Então, olha que legal, com o próprio dividendo que esse fundo te paga, ele te proporciona que você compre mais cotas, aumentando sua quantidade de participação e aumentando os dividendos que você vai receber ao longo prazo, né? É o bola, o efeito Bola de neve, bola de neve, exatamente. exatamente. O diretor gosta de FIIs? Diretor já comprou, já se posicionou? Boa. Flavião é Tá antenado, anotando tudo, tá né? anotando e ele é antenado. Já, se eu não me engano, eu já vi ele falando que gosta desse mercado. E carteira, Mirandola? A gente sabe que a gente tem, né, e oferece aos clientes uma carteira de FIIs do BTG. Como funciona e como investir? Carteira é legal para começar? Tem que ter um valor para entrar? Como que é? Hoje o BTG Pactual, para facilitar, né, tanto na diversificação e nas melhores escolhas, né, ela tem duas carteiras automatizadas, né? O que que é isso? Você consegue aportar seu dinheiro e de forma automática, eles fazem a gestão. Uhum, Eles vão comprar os fundos e, pô, virou um mês, está interessante colocar outro fundo, enfim, por N motivo, está mais atrativo, o dividendo está uhum, melhor. De forma automática, eles vão vender o que tiver que sair, comprar um novo, né, que eles acham mais interessante, uhum. sem você ter que fazer nada. E o fato legal São disso é o duas carteiras de FIIs no duas. BTG? Né? E o fato legal disso é o quê? É que, pô, você conta com uma equipe altamente qualificada. Então lá vai ter os analistas, né, Uhum. certificados do banco. É uma equipe, né? Não é uma única pessoa, é uma equipe que vai olhar aqueles ativos, né, de forma bem próxima. São setoristas mesmo, né? Exatamente, Cobrindo setoristas ali, para cara. ficar em cima daqui. Então são os Aham. especialistas, né, que estão Sim. acompanhando de fato. Aí o BTG ele tem a carteira de fundos, né, a FIIs, que é fundos imobiliários de tijolos, né, e CRIs, Uhum. né, que vai diversificar seu patrimônio nesses ativos. E tem a carteira, né, Top Fundos, que ela vai ter FIIs também, e Uhum. também vai ter FIAGRO e FIINFRAs, né, que são Uhum. esses de infraestrutura que eu comentei. Aí ela Tá. faz um mix já de um pouco mais de fundos, né. Ambas as carteiras, se eu não me engano, estão em R$ 25.000 o aporte mínimo para você Hum. entrar. Eles vão pegar Pra esses vinte e cinco começar mil ali. reais e vão diversificar nesses ativos, né. Uhum. E aí, custo é por percentual? Como você sabe como. Isso, aí o custo vai ser a É no taxa de remanejo? corretagem. É. A Ah, taxa de tá. corretagem que vai vir um pouco maior no primeiro momento, que você vai entrar com R$ 25.000 de uma vez, e depois nos rebalanceamentos mais. Pô, vai rebalancear, né? Coloquei R$ 25.000, aí vai vender R$ 1.000, vai comprar R$ 1.000, enfim. Uhum. Então vai ser um custo bem relevante. E um ponto interessantíssimo é que você também tem a opção de, no momento da contratação dessa carteira, habilitar o reinvestimento automático de dividendos. Uhum. Então, pô, você pode optar em só aplicar nessas carteiras os dividendos que caem, você resgata e faz o que quiser, né? Compra um McDonald's, Uhum. abastece o carro, ou dependendo do seu volume financeiro, vai conseguir fazer muito mais coisas, né? Uhum. Ou você habilita a opção de reinvestimento automático e, pô, caiu o dividendo, de forma automática o banco vai lá com esse dividendo e vai distribuindo os ativos de novo, Uhum. para fazer o efeito bola de neve, né? Pô, legal, cara, legal. Aqui uma pergunta surpresa, tá, pro Mirandola, então se não souber também não se aflige, tá, Mirandola? Você lembra como é que tá a rentabilidade dessas carteiras?
nos últimos períodos. A gente tem isso anotado, Nós tá, temos isso pessoal? anotado, Tô pessoal, testando a mas memória aqui do Mirandola. eu sei desse mês aqui. É. Esse mês, se eu não me engano, a carteira de fundos imobiliários ela está mais 2% de alta e a top fundos mais 3% de alta, né, nos Bom. ativos como um todo. Isso só a rentabilidade da cota dos ativos negociados em bolsa, né? Sem Aí o fator dividendo, né? sem o fator dividendo, né? Aí o fator dividendo, obviamente, pô, você vai ter um mix eu acho que a fundos imobiliários ela tá em torno de 11% ao ano e a top fundos que tem FIAGRO, FIINFRA tá em torno de 12,5% a 13% ao ano, né? Uhum. De dividendos. Aí, Né? isento de R para pessoa física, né? Para pessoa física nos fundos infra, né? Tá. O dividendo ele é sempre isento de imposto de renda, tá? Tá. Para pessoa física, dividendos. Então, mesmo que seja um fundo de tijolo, ou um fundo agro, né? Ou um fundo que compra CRIs, né? O dividendo vai ser isento. Só que, pô, se eu comprei o fundo mais barato e vendi mais caro, aí você tem a tributação de imposto de renda, de 15% sobre o lucro. No ganho de capital. Agora, o fundo infra, não. Comprei mais barato, vendi ele mais caro, você tem isenção no ganho de capital. O dividend yield, ele já, então, não considera isso, né? Não considera Igual isso você tá falando 11% Isso, ele é tá, isento de R. já isento de Já R. isento É de isso R. que eu quis perguntar. Pô, beleza, pessoal. Caminhando aqui pro final, e aí aquela pergunta que eu sempre faço, né? Pra gente fazer o cortezinho maroto, ajuda o editor também. Mirandola, é a hora de vender o peixe, né? Então, como que a mesa de RV da Sacre ajuda o investidor de FIIs, né? Ou FIINFRA ou FIAGRO, né? Agora, Agora olha tá. só, me esclareceu bem a respeito disso, tá, Mirandola? Que eu tinha um leve conhecimento sobre os FIIs, até em função do e-book lá que eu escrevi. Na época não entrou FIINFRA e nem FIAGRO. Inclusive, eu acho que até que vale a gente atualizar o material. E agora eu tô meio por dentro, tá? Então, como que a mesa de RV da Sacre ajuda esse investidor? Maravilha. Eu acho que o principal fator de você contar com uma mesa, né, nas tomadas de decisões para conseguir entender, porque os termos de mercado às vezes não são tão simples, né? Poder olhar um relatório como a lâmina, interpretar para ver se está bom ou não a diversificação, né, a saúde do fundo. Eu acho que o principal fator acaba sendo nesses momentos mais de estresse, né? Poder ter um profissional para contar com a tranquilidade e transcrever para você aquele momento macroeconômico, poder te explicar. Já adianto, né, pessoal, que pô, a gente está aqui para ajudar, para tranquilizar, mas obviamente sempre vai ter o fator psicológico individual de cada um. Então, por mais que a gente tranquilize alguns investidores, tem investidores que acabam vendendo mesmo, né? Mesmo a gente falando, pô, fica tranquilo, tá tudo certo, né? Só que E aí é soberana a muito decisão, né? exatamente, né? Só que é muito importante, porque você como eu imagino que obviamente você tem pessoas que vão se informar mais, querer aprender mais por curiosidade, né? Mas ninguém sabe tudo, né? Então, em momentos de tensão, né, é importante você ter alguém que saiba te trazer essa informação de forma imparcial, né, e clara para poder te explicar, né, e te tranquilizar. Porque no momento que tá subindo, todo mundo é gênio, né? Então, pô, se eu comprar aqui mais barato e começar a subir, pô, você tá muito feliz, né? Eu acertei, eu sabia. Mas a hora que cai, Confortável até. confortável, você fala, pô, é fácil, mas enfim, a bolsa não é assim, né? Tá. A bolsa ela é feita de altos e baixos, né? Então, nos momentos mais tensos que é importante ter uma assessoria, né? Tá, pra Tá. não cometer ali nenhum ato. O erro que eu falei, né? De comprar na alta e vender na baixa, né? Então, pô, tem muita gente que vendeu fundos com prejuízo, né? E agora já teve tá recuperando estômago ali. tudo já, exatamente. A gente falou, pô, espera um pouco que vai voltar, tá tudo certo, vai subir, né? E agora já tá praticamente voltando tudo já, né? Então a pessoa poderia ter Voltando alta, tá, pessoal? então, pô, às vezes a pessoa vendeu um fundo aí com 10, 15, 20% de prejuízo, agora estaria saindo no 0 a 0 ou ganhando dinheiro, enfim. Tá? E esse E é aí coisa é de 3 meses, né? É uma tranquilidade que a mesa consegue passar, né? Exatamente. É a mesma coisa que, enfim, se eu ficar doente aqui e procurar no Google, eu vou achar que eu tenho câncer, né? Então, que o Google ele só fala isso, né? Então, Pode ser um câncer. exatamente, né? Pô, tô com uma dor no olho. Você pode estar com o olho cansado, é câncer, né? Então, pô, você fica maluco. Aí por isso que é importante ir no médico, né? Por isso é importante ter um especialista. Legal, Mirandola, muito bom, cara. Bate-papo aqui já mesmo caminhando pro final. Particularmente, não sei o seu gosto para FIIs, até se você quiser compartilhar, mas eu me sinto
em débito, assim, sabe, Mirandola, de não acompanhar mais de perto esse mercado, porque é um mundo meio paralelo, assim, dentro dos investimentos. Paralelo no sentido de que muito amplo, né? Muito que se aprender, muito que estudar. É um mercado muito bom, assim, cara. Muito incrível Sim. É, o mundo de FIIs, né? eu gosto, e é um mercado que ele vem se sofisticando, né? A gente falou tanto sobre os listados que eu até esqueci de comentar que agora existem fundos CETIPados também, né? Que eles são emitidos em um ambiente CETIP que não é negociado em bolsa. E com isso perde-se liquidez, né? Você, para vender, fica bem mais difícil. Só que o preço deles é sempre marcação de cota patrimonial, né? Então, enfim, enquanto em novembro, dezembro o pessoal viu os fundos deles listados, às vezes a cota negociada em bolsa caindo 10, 15%, os fundos CETIPados não caiu nada, porque é a cota patrimonial que prevaleceu. Uhum. Então é uma opção também para quem quer ser ainda mais conservador, né? Pra sair um É, pouco da vol, né? exatamente, né? Você abre mão de liquidez, mas você preza pela estabilidade, mais segurança, né? Enfim, focado só nos dividendos puramente, né? Tá. É, Nesse caso, os fundos CETIPados, aí, obrigatoriamente eu preciso de uma assessoria para investir, né? exatamente, Tá. né? Tem que passar pelo Você não agente. consegue comprar sozinho, né? Tem que comprar conosco. Tá. Tá? Então, enfim, o mercado ele vai se sofisticando para atender todos os gostos, né? Uhum. Eu, como pessoa mesmo, eu sempre fui para os ativos mais de risco, né? Uhum. Inclusive, eu tinha Bitcoin há pouco tempo atrás, vendi antes dessa queda, né? Foi muito bom. Enfim, mas eu acabo acompanhando como um todo, né? Porque é de extrema Faz parte importância, da. faz Sim. parte, né? Eu acho que é um pouco do time, de cada um também, do perfil, né? Da necessidade. Eu tranquilamente falo que se eu tivesse milhões hoje, eu compraria bastante coisa em Uhum. fundos para ficar só com renda passiva, né? Legal, pessoal. Pô, muito bom. Eu tenho a minha bebezinha lá em casa e já te falo, viu, Mirandola? Pra ela, eu pretendo montar uma carteira de FIIs, cara. Não sei se eu montaria ações, não, mas acho que FIIs pro longo prazo aí pra ela vai ser uma boa aí, tá? Deixa passar os anos aí, eu Sim. trago aqui no Viu A gente Investiu traz, pra né? gente relembrar se eu fiz também, ou se só não ficou Experimento social na prática, né? na Tem que só prática. reinvestir o dinheiro de dividendo, né? Isso, cara, isso. Muito bom. Acho que é isso, né? Abordamos aqui tudo que estava na pauta, os pormenores, acho que não ficou. Pessoal, se você tiver alguma dúvida, igual eu falei, não foi um bate-papo tão básico, assim, da gente ficar explicando, né? Apesar de Mirandola ter elencado aqui os principais tipos de FIIs, mas eu vou deixar o link para você acessar esse e-book nosso e baixar lá, ler com calma. É, e também vou deixar uma vez eu gravei com o Gustavão, quanto rende 1 milhão em FIIs. Até acho que eu vou assistir esse episódio de novo para ver o que a gente falou, né? Que acho que tem uns 2 anos já esse episódio. Vou deixar o link aqui para vocês assistir também, tá? No mais é isso, Mirandola. Obrigado de novo, cara, pelo seu tempo, seu conhecimento que você compartilha com a gente aí, sempre trazendo os causos do mercado aí. Muito bom, cara. Obrigado. Maravilha. Eu que agradeço estar aqui de novo, pessoal. Qualquer dúvida, mandem que o Pode Ângelo me chamar. pergunta, a gente vai buscar responder. E se não souber, a gente aprende também, porque Vai atrás, né, o cara? mercado é muito vasto e às vezes, enfim, é impossível todo mundo saber, né? Por isso você tem Sim. várias áreas especializadas, né? Muitos especialistas. Fechou, Mirandola. Obrigado. Para você que assistiu até aqui, obrigado também pela sua companhia. De novo, se inscreva no canal. Meu, se você assistiu até aqui é porque o papo foi bem legal. Então, boleto e joinha aí é de graça. E se tiver dúvida de novo, pode deixar aqui nos comentários ou nas redes sociais da Sacre, @Sacre Investimentos. Pode abrir sua conta no BTG Pactual também pelo link que está aqui embaixo, com a assessoria da Sacre. E você acessa as carteiras automatizadas de FII e a de top fundos do BTG. No mais, é isso, gente. Valeu, obrigado e até a próxima.